Olá, tudo bem? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Roberto Tadeu. É, Ultimamente a gente viu o apologeta, mestre em teologia, historiador Lucas Bonzoli atacar as aparições de Nossa Senhora de Fátima, afirmar que Apocalipse 12 não está falando de Maria, né? Atacar os dogmas marianos. Porque o objetivo do protestantismo é protestar contra a Igreja Católica, Apostólica e Romana. Não é evangelizar, seguir Jesus, pregar o Evangelho, pregar a conversão dos pecados, né? Ir pelo mundo, pregar o Evangelho a todas as nações, como Paulo fazia, como muitos apóstolos faziam e em outros países, né? Aos romanos, judeus, aos gentios, aos gregos, aos africanos, né? Sofrer provações, né? Como São Francisco de Assis, um santo católico que foi pregar aos muçulmanos, ao sultão e fez amizade com o sultão durante as cruzadas, porque o sultão disse: hoje você não ganhou um cristão, mas ganhou um amigo, né? De inimigo se tornou amigo, né? Porque os cristãos estavam guerreando contra o exército muçulmano para libertar Jerusalém, né? E, e a gente vê os protestantes, esses protestantes militantes, como ateus, né? Protestar contra a Igreja Católica. Só que esse povo que se diz historiador, mestre de teologia, não estuda a história. Aí o Lucas Bonzoli afirma que o dogma mariano da Assunção foi definido e proclamado em 1950 pelo Papa lá, e ele cita até a Copa do Mundo, né? Só que ele se esquece, ou ele não estudou, ou não pesquisou, um péssimo historiador, um péssimo teólogo, ou ele esconde a verdade dos protestantes, dos seguidores do canal dele, da seita banzólica, porque é uma seita, né? Tá criando uma seita. Essa ideia protestante, né? Dividir, né? Dividir as pessoas, ó. Dividir, aquele que divide. Diabolos, aquele que divide, né? Porque rebelião, lá no livro de Samuel, se não me engano, rebelião é idolatria. Né? É idolatria, né? Rebelião é uma coisa assim. Rebelião é idolatria, né? Então, aí ele falou do Papa, né, 1950. Só que ele não estudou que desde o século VII, a Igreja celebra a festa da Dormição, de origem bizantina, que é a festa da Assunção. Mas não é só isso. Né? Essa não é só fonte, século VII. Olha lá, já é mais, não é 1950, né? Foi criada em 1950. Cadê as fontes? Ele falou, cadê? A igreja católica é falsa, é tradição oral falsa, dogmas falsos. Ele falou, dos judeus, pelo menos os judeus colocaram as tradições no livro. Os católicos, cadê? 1950 que o Papa criou e definiu o dogma da Assunção de Maria. Cadê as fontes? Cadê um livro antigo? Ele não estudou. Olha que eu nem terminei a faculdade de teologia. Porque livros litúrgicos, ainda mais o livro de São Tiago, o menor, considerado o suposto irmão de Jesus, ele afirma sobre a virgindade mariana. Outra versão siríaca, né? Siríaca, contém lá que fala sobre a Assunção de Maria, que Deus acolheu Maria no céu. É também chamado de Liturgia de Jerusalém, do bispo de Jerusalém, São Tiago Menor, que fala da virgindade de Maria. Se o próprio Tiago afirma que Maria era virgem, né, então Jesus não teve outro irmão, porque Tiago era filho de Alfeu. Filho de Alfeu. Ela pode até dizer, nesse Jesus carpinteiro, filho de Maria, seu irmão Tiago, Simão, José.
Maria, mãe de Tiago e de José, está lá no final dos evangelhos. Maria de Cleófas. Cleófas é uma vertente do grego para Alfeu, que ambos vêm do aramaico, chefe, o líder. Maria de Cleófas, ou Alfeu. Tem até dicionário bíblico escrito por mais de 50 reverendo doutores em teologia protestante que afirma isso. Sobre os irmãos de Jesus, né? Que na verdade filhos, eram primos, né? Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu. Né? Os próprios pais da igreja afirmam que Maria, cada um tinha uma visão diferente, né? Ou que era filhos de Maria, ou que eram primos, né? Que nem se baseia no aramaico, né? Ashi. Né? Então, livros litúrgicos do século I, de Daquê, Liturgia de São Tiago, e outros século I, século II, século III, século IV, apócrifos, a patrística, a patrologia, os pais da igreja falam sobre a virgindade e a assunção de Maria. Livros litúrgicos do século I, século II, século III, século IV. Nas catacumbas, há pinturas e imagens de Maria sobre a assunção de Maria, né, nas catacumbas. Então não é coisa lá de 1950. Porque ele não leu o catecismo que fala sobre a festa da dormição, né, do século VII. Porque ele não é católico. Né? Esse diz o historiador. Então ele afirma que os dogmas marianos é falso, que Apocalipse 12 não está falando de Maria. A Bíblia de Jerusalém, que é um trabalho de exegetas católicos e evangélicos, afirma que Apocalipse 12 é tanto a igreja, e João também poderia estar pensando em Maria. O Lucas Bonzoli nasceu lá, ele conviveu com João, e João falou, não estou falando sobre Maria não, viu? Aí depois de 2000 anos, Lucas Bonzoli ressuscitou e falou, não é Maria não. Ele estava no pensamento de João, né? O protestante só acredita no que lhes convém. Naquilo que não lhes convém, eles falam, mentira, é coisa do demônio. Né? É coisa do demônio. Então eles não acreditam, né? Não vou falar os luteranos, que os luteranos veneram até hoje Maria. Eles têm até a imagem de escultura da Virgem Maria. Então, para ele, Apocalipse 12 não está falando de Maria. Tudo bem, pode não estar falando de Maria, né? Como eu posso usar muitas passagens a favor de Maria, que Maria está no céu, lá no Antigo Testamento, né? O protestante Lucas Bonzoli, a maioria do que segue ele, né? Acredita na queda do demônio, né? Que está em Isaías 14. Só que Isaías 14 é uma sátira ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. É uma sátira. Até ele no vídeo antigo afirma isso, né? Na concordância bíblica, numa Bíblia protestante que eu tinha, lá afirmava que foi na Idade Média que os teólogos católicos viram ali a queda do demônio. Porque o livro que fala da queda do demônio é o livro de Enoque, um apócrifo, a Cabala, a mitologia grega romana. Então, para ele, para os católicos, muitos textos na Bíblia falam sobre Maria, principalmente Apocalipse 12. Né? Mas o protestante, mesmo sendo mestre de teologia ou historiador, ele acredita em interpretação feita por rabinos e por teólogos católicos que estão na Bíblia. Eu acho que ele não sabe o que está na Bíblia. Ou ele sabe, o Lucas Bonzoli sabe, e está sendo desonesto, não quer contar a verdade para os seus seguidores, para os protestantes da seita banzólica, ou ele não sabe e não estudou.
Porque o Lucas Bonzoli e todos os protestantes acreditam em coisa na Bíblia que não está na Bíblia. A começar pela suposta queda do diabo em Isaías 14, a estrela d'alva, o Lúcifer. Suposta. Que Lúcifer, na tradição judaica e patrística, é um anjo distinto de Satanás. Vou dar aula de teologia bíblica para o Lucas Bonzoli, que acho que ele faltou nessa aula, porque ele não cita nos estudos dele, nos vídeos dele, não cita. O que será que vai acontecer quando os discípulos da seita bonzólica descobrir, os seguidores do canal dele? Porque o Antigo Testamento foi escrito originalmente no hebraico. Um hebraico difícil. Então, lá por volta de 582 a.C., os sábios, os rabinos, traduziram para o aramaico, e essa tradução chama Targum. Traduziram, Targum quer dizer tradução. Além de traduzir, interpretaram o texto conforme a ideia teológica dos rabinos, dos judeus. Então, o Antigo Testamento, o Targum aramaico, tradução do hebraico original, contém ideias e interpretação dos rabinos que nada tem a ver com os agiógrafos, com os autores divinos, por assim dizer, o inspirado divinamente. Contém acréscimo, interpolação, tradição oral, lendas, né? Aí o Lucas Bonzoli pode até buscar lá na internet, Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica aqui falando disso, isso, aquilo, ó. O Roberto tá mentindo, esse católico idólatra, satânico, tá mentindo. Ele vai com certeza vai usar o hebraico na internet, né? A Bíblia hebraica. Ele pode até pegar uma Bíblia física hebraica, né? Aqui, ó, aqui tá afirmando a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, estão usando aqui, falando isso. É mentira. Né? Mas agora quero ver papiro, manuscritos antigos do hebraico original, difícil. Aqui é um estudo sobre o reino de Deus, o Evangelho, né? Um trabalho do Instituto Católico de Paris. Tem um estudo aqui, um artigo sobre o Targum, que é a tradução. Olha que em negrito é o hebraico original. O que não está em negrito é tradução, interpretação, interpolação e acréscimo em aramaico. Está lá no Pentateuco, tem o Targum do Onkelos, Targum dos profetas, Targum do Pentateuco. Tem o Targum do Pentateuco. Ao hebraico antigo, porém, em Gênesis 3,15, porém uma hostilidade entre ti e a mulher, vírgula. Aí, tu o visarás, vírgula, no calcanhar, vírgula. Só isso, não tem mais nada. Aí tem uma interpretação, interpretação, tradução, acréscimo. Aqui, o Targum. Tudo isso aqui embaixo é acréscimo do aramaico. Negrito é o hebraico original. E o protestante diz seguir somente a Bíblia, hein? Ele segue interpretação, tradução, interpolação e acréscimo de rabinos judeus lá do ano 582 a.C. e interpretação de teólogos católicos. Né? Até ateu dá aula de Bíblia para mestre em teologia protestante. Targum, eu baixei um estudo aqui, ó. Targum é uma tradução e interpretação da Bíblia hebraica para o aramaico, língua falada pelos judeus após o exílio da Babilônia, 586 a.C. Existem vários Targumim, plural de Targum, para diferentes livros da Bíblia. Principais Targumim. Targum Onkelos, tradução oficial do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Targum Jonathan, tradução dos profetas, Nevim.
Targum e Yerushalmi, Targum de Jerusalém, outra tradução do Pentateuco. Targum Pseudo Jonathan, uma combinação do Targum Onkelos e Targum e Yerushalmi. Característico, tradução literal e interpretativa. Explicação de termos hebraicos difíceis. Adições de comentário e explicações. Uso de linguagem aramaica. Preservação de tradição orais. Que não, né? Então, o Targum contém tradições orais que não estão no original hebraico. Fonte: T. Targum Onkelos, tradução de J.W. Eteridigi. T. Targum Jonathan, tradução J.W. Eteridigi. A Bíblia Hebraica, edição Bíblia Hebraica Stuttgartense, Dicionário de Estudo Bíblico, edição David Noel Friedman. A História da Bíblia, edição John Barton. Acréscimos contidos nos textos hebraicos feitos pelo Targum. Gênesis 4:8, Targum Onkelos. Adiciona uma conversa entre Caim e Abel sobre a natureza da oferta de Deus. Isso não está nos originais. É acréscimo, interpolação, que o protestante acredita como tivesse na Bíblia, como se fosse inspirado. Depois falado que a tradição oral católica, os dogmas católicos são falsos, né? Os pais da igreja e os teólogos católicos fizeram interpretação como Apocalipse 12 e outro, e fala que é falso. Isaías 53:10, Targum Jonathan interpreta o servo sofredor como referência ao povo judeu, não ao indivíduo messiânico. O Messias, a crença no Messias que viria, é tanto uma tradição targúmica como da tradição da Bíblia grega, e não da Bíblia hebraica. Êxodo 12:42, Targum Yerushalmi acrescenta detalhes sobre a saída do Egito, incluindo a destruição dos deuses egípcios. Acréscimo de nome e títulos, Gênesis 22:13, Targum Pseudo Jonathan descreve o sacrifício de Isaac como filho único de Abraão. Então, no hebraico original, difícil, antigo, não tem sacrifício de Isaac. Êxodo 3:14, Targum Onkelos adiciona o título eterno no nome de Deus. Números 24:17, Targum Jonathan interpreta a estrela de Jacó como referência ao Messias. Acréscimos de histórias e lendas. Gênesis 6:2, Targum Yerushalmi descreve os filhos de Deus como anjos que casaram com mulheres humanas, como também está no livro de Enoque, né? Os Nefilins. Êxodo 14:21, Targum Pseudo Jonathan acrescenta detalhes sobre o Mar Vermelho se abrindo. Vai ver que o diabo, o demônio acrescentou isso na Bíblia, né? Não sabe, né? Números... É mentira, né? Não é bíblico. Números 22:30, Targum Jonathan descreve Balaão como um profeta que recebeu revelação divina. Acréscimos teológicos, Deuteronômio 6:4. Targum Onkelos adiciona a frase eu único ao Shema Israel, né? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Era. Isaías 9:5, Targum Jonathan interpreta o menino maravilhoso como Messias. E Miqueias 5:2, Targum e Yerushalmi descreve Belém como o local de nascimento do Messias, né? E o Novo Testamento sofreu influência do Targum. Fontes, né? Aí eu já citei, né? Tem Targum Onkelos, Bíblia Hebraica, Stuttgartense, Dicionário de Estudo Bíblico, de David Noel Friedman, A História da Bíblia, edição John Barton. Introdução ao Targum, McNamara. Outros acréscimos. Gênesis 4:8, Targum Onkelos adiciona uma conversa entre Caim e Abel sobre a natureza da oferta de Deus. Isaías 53:10, Targum Jonathan interpreta o servo sofredor como referência ao povo judeu e não ao indivíduo messiânico. Êxodo 12:42, Targum e Yerushalmi acrescenta detalhes sobre a saída do Egito, incluindo a destruição dos deuses egípcios.
Gênesis 22, 13, Targum Pseudo-Jonathan descreve o sacrifício de Isaac como filho único de Deus. Êxodo 3, 14, Targum Kelos adiciona o título eterno ao nome de Deus. Números 24, 17, Targum Jonathan interpreta a estrela de Jacó como referência ao Messias. Acréscimo de história e lendas. Gênesis 6, 2, Targum Yerushalmi descreve os filhos de Deus como anjos que casaram com mulheres humanas. Aí já... acréscimos teológicos, Deuteronômio 6.4, Targum Kelos adiciona a frase e único ao Shema Israel. Aqui já. Característica tradução, do Targum, tradução literal interpretativa, explicação em termos hebraicos difíceis, adições de comentário, explicações, o uso de linguagem aramaica, preservação de tradição morais. Né? Porque se critica os dogmas católicos e interpretação dos pais da igreja ou dos teólogos católicos sobre Maria na Bíblia, ou se afirma que os dogmas marianos são falsos, né? Sendo que o cara nem estudou documentos antigos, a história da igreja, se diz teólogo, com certeza fez teologia em fundo de quintal e não uma faculdade reconhecida pelo MEC, não é uma teologia academia científica, freestyle, como diz Antônio Miranda, né? Porque como um mestre de teologia, historiador, vai usar somente Bíblia para afirmar alguma coisa, e não documentos antigos, manuscritos antigos, papiro, a história por trás da Bíblia. Ou ele não sabe o que é Targum, ou ele sabe, está escondendo dos protestantes e dos seguidores dele do canal, né? Porque ele crê na Bíblia, então crê em tudo que nesses acréscimos que eu acabei citando, né? Aí ele é capaz de usar a Bíblia. Aqui tá na Bíblia, ele é capaz de usar a Bíblia, né? Aqui tá na Bíblia falando, ele vai falar, né? O Lucas Bonzoli, o teólogo, historiador, tá na Bíblia aqui, viu? Olha, ó, mentira, a Bíblia diz. Eu tô usando documentos antigos. Eu tô usando o texto hebraico original antigo, sem tradução e sem interpretação do Targum aramaico, né? Aí vem o Antônio Miranda dando uma aula de Bíblia, de Bíblia para o Lucas Bonzoli, dando uma aula de Bíblia sobre a aparição de Jesus ressuscitado, Marcos 16, do 9 a 20, que também é um acréscimo, interpolação. É uma interpolação, né? E o protestante acredita que Jesus morreu numa cruz, sendo que cruz o fato de Jesus ter morrido numa cruz é história, é tradição, é dogma católico romano, é apócrifo, como a Epístola de Barnabé afirma que Jesus morreu numa cruz em forma de T ou tal. Porque nos originais, nos papiros, em grego diz, no lugar de cruz está staurograma, um símbolo judaico, um P e um T. Abreviatura Staurus. Em Gálatas 3, afirma que Jesus morreu no madeiro. Xilon, árvore. Né? Então ele acredita que Jesus morreu numa cruz, que é um dogma católico. Agora ele defendendo o Sudário de Turim. Agora o Bonzoli defendendo o Sudário de Turim. Se a ciência não tivesse comprovado o Sudário de Turim, que é uma relíquia católica, romana, dos romanistas, os evangélicos, até Lucas Bonzoli, ia falar que era uma idolatria. Era uma idolatria católica, né? Mas como está falando de Jesus, e a ciência comprovou que é a mortalha de Jesus, porque nós acreditamos nisso, né?
Porque lá também diz, no Sudário de Turim, estudo diz que Jesus morreu numa cruz, foi crucificado, carregou a parte transversal e foi pregado lá numa parte vertical, né? Ele acredita lá, defendendo. Será que ele vai virar católico? Se fosse uma relíquia, mesmo a ciência comprovando, uma relíquia sobre a Virgem Maria ou Nossa Senhora, que é a mesma coisa, ele ia falar que é idolatria, é falso, coisa do demônio. Esses acréscimos na Bíblia não é coisa do demônio? Porque não é inspiração divina. É acréscimo, tradição oral, interpretação, interpolação, interpretação. Como Isaías 14, que é a interpretação dos padres ou pais da igreja ou padres católicos da Idade Média, que interpretaram como a queda do diabo. Como a cruz, que na Bíblia não existe palavra cruz, é coisa de romano católico. Né? Como Marcos 16, 9 e 20 é uma interpolação acréscimo. Nos manuscritos antigos do século IV não contém Marcos 16, 9 e 20. O Lucas Bonzoli não está sendo um teólogo, mestre em teologia, historiador honesto. Ou ele sabe e está escondendo dos protestantes e dos seguidores dele, ou ele não sabe e não pesquisou. E eu estou dando aula de teologia bíblica, de história, para um historiador, né? Ele pode até afirmar que Apocalipse 12, sendo que a Bíblia de Jerusalém, um trabalho de exegetas católico e evangélico, eles ali dizem que Apocalipse 12 pode ser tanto a igreja como a Maria. Essa interpretação não é aceita. Mas os acréscimos, a interpolação dos rabinos que fizeram lá no Antigo Testamento, ele aceita como palavra de Deus. Sendo que não está nos originais. Aí falava mal do professor lá, Dr. Oswaldo, né? Que ele fez uma tradução direto do original hebraico, sem tradução do Targum em aramaico, e ele fala que a Bíblia do professor Oswaldo não serve nem para limpar, nem como papel higiênico, né? Com certeza o Lucas Bonzoli não conhece o hebraico. Ele pode até pesquisar lá na internet a Bíblia em hebraico. Só que ali, meu filho, já é tradução e interpretação do Targum, feito pelos rabinos. Não adianta fugir da raia. Você tem que buscar o original hebraico, sem tradução e sem interpretação dos rabinos, e sem interpolação, e sem acréscimo, e sem tradição oral e sem lendas. O hebraico original, hebraico, não aramaico. Ele não estudou, não pesquisou. Nem pesquisou manuscritos antigos e papiros que não contém Marcos 16, 9 e 20. Não contém manuscritos sináiticos vaticanos, não contém Marcos 16. A Igreja Católica que acolheu e aceita como canônico. Tem nada na Bíblia de Jerusalém, que é um trabalho de exegetas católico e protestante, que eles afirmam aqui, lá a Marcos 16, 9 e 20, é um acréscimo de outro autor. É de outro autor. Até na Bíblia Católica, aqui, ó. Marcos 16 acaba no versículo 8. Aqui, apêndice 9 ou 20 é um acréscimo. Aqui na nota de rodapé afirma, da Bíblia Católica, ó. Outros manuscritos terminam em Marcos 15, 47. Eu baixei um estudo também sobre Marcos 16 9 a 20. Os manuscritos que contêm Marcos 16, do 9 a 20, e os manuscritos que não contêm. Terminem em Marcos 15, 47, ou terminem em Marcos 8. Existem vários finais de Marcos 16. O final breve e o final longo. Tem uma extensão do capítulo 16, versículo 14 e 15. Tem uma extensão que está na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém. É uma extensão, manuscritos
manuscrito antigo tem uma extensão que não tá na Bíblia, está nos manuscritos, nos codex. Hein? Então, protestantes acreditam no que lhes convém. É sofista, né? Lucas Bonzoli é sofista.